Hoje é quarta-feira, 11 de junho, e a preparação do Botafogo para o Mundial de Clubes já está a todo vapor. Ontem o time deu início aos treinamentos nos Estados Unidos, mais precisamente em Los Angeles, visando o confronto de estreia contra o Seattle Sounders, marcado para este próximo domingo. Com a janela de transferências do Mundial oficialmente fechada, o foco agora se volta para as decisões do técnico sobre a escalação que entrará em campo para essa competição tão importante. E eu já adianto, já tenho uma opinião formada sobre o provável time que vai representar o Glorioso nessa disputa. Entre os detalhes que chamam a atenção está a situação do atacante Elias Manuel. Embora ele ainda faça parte do elenco, o jogador não deve permanecer no clube após a volta dos atletas do Mundial. O interesse em Elias não vem só do esporte, Recife, que já demonstrou vontade de contratá-lo anteriormente, mas também do Atlético Paranaense, que tem buscado informações sobre o atleta. Apesar dessas sondagens, por enquanto, ele segue defendendo o Botafogo, pelo menos até o início das competições do segundo semestre. Outro ponto positivo para o clube é a chegada de dois reforços nesta semana. Joaquim Correia e Jefferson Savarino desembarcam nos Estados Unidos para se juntar ao elenco. Savarino, que não teve muitos minutos com a seleção venezuelana no último jogo, chega para dar opções ao técnico. Essa é uma notícia animadora para o torcedor, pois traz mais alternativas ofensivas para os próximos jogos. Falando em escalação, a minha aposta para o jogo contra o Seattle Sounders inclui um sistema defensivo semelhante ao que tem sido visto nas últimas partidas. Com Bastos ainda fora de combate, é pouco provável que o treinador opte por jogadores que estejam sem ritmo ou em fase de readaptação. Por isso acredito que John Vitinho, Jair Barbosa e Alex Telles formarão a linha de defesa com Gregory e Marlon. Freitas no meio-campo. Do lado direito, Arthur deve ser mantido, enquanto Igor Jesus deve liderar o ataque. Agora a dúvida maior fica para a posição do Savarino. Será que ele jogará como um meia armador assumindo a camisa 10 ou atuará mais aberto pela esquerda, entrando por dentro e criando as jogadas? Essa é uma questão importante porque altera o esquema ofensivo do Botafogo. No último confronto contra o Fluminense, o venezuelano atuou por dentro, jogando quase como um meia que chegava à frente, enquanto o time jogava com dois atacantes, Igor Jesus e Mastriani. Para o Mundial, no entanto, Renato Paiva pode optar por algo diferente, especialmente levando em conta a chegada recente de Joaquim Correia e Arthur Cabral, que podem estar desgastados pela longa viagem e pelo pouco tempo de treino com o grupo. Correia, que disputou a final da Champions League recentemente pelo Inter de Milão, e Arthur Cabral, que encerrou a temporada europeia com poucos minutos em campo, terão, na melhor das hipóteses, 3 sessões de treino antes da partida contra o Seattle. O treino de sábado costuma ser mais leve, o que diminui ainda mais a chance de um desses atletas começar jogando. Por isso a tendência é que Arthur tenha mais chances de entrar em campo do que Correia, que provavelmente será preservado para as partidas seguintes contra os clubes europeus, que também estarão no Mundial, como PSG e Atlético de Madrid. Outra dúvida tática está na presença ou não de Cuiabano no time titular. Se ele entrar, provavelmente ficará responsável pela beirada esquerda, enquanto Savarino atuaria como meia ofensivo centralizado. Caso o treinador prefira um esquema com 2 atacantes, Savarino seria deslocado para a meia ponta, abrindo espaço para Arthur Cabral no comando ofensivo junto com Igor Jesus. Essas alternativas mostram que Renato Paiva tem boas opções para montar o time, pois praticamente todo o elenco está disponível, exceto por alguns jogadores que ficaram no Brasil. Ainda não se sabe se Matheus Martins estará à disposição para o jogo, nem se Marçal será relacionado. Porém, o clube conta com nomes novos como Álvaro Montouro e os já mencionados Correia e Savarino para compor o banco e oferecer variações táticas durante a partida. Com tantas possibilidades, o técnico pode equilibrar a necessidade de entrosamento do time com a introdução de peças que tragam mais qualidade e dinamismo ao jogo. Essa estreia no Mundial é um momento especial para o Botafogo e para o torcedor que sonha em ver o clube brilhar contra grandes equipes internacionais. O time terá que mostrar força, organização e criatividade para avançar na competição, mas a base e os reforços parecem preparados para essa missão.
Agora é acompanhar de perto os treinos, as decisões do técnico e a evolução do elenco até o domingo, quando o Glorioso entrará em campo para buscar um resultado que coloque o Brasil mais uma vez no topo do futebol mundial. Falando mais sobre o Botafogo, é importante lembrar que essa estreia no Mundial de Clubes representa um momento histórico para o clube, que há muito tempo busca reencontrar o protagonismo em competições internacionais. O torneio vai colocar o time diante de adversários de alto nível, o que exige não só qualidade técnica, mas também muita atenção tática e preparo físico. A preparação nos Estados Unidos tem esse objetivo claro: ajustar o time para enfrentar equipes que jogam com um ritmo intenso e um estilo muito diferente do que o Botafogo costuma enfrentar no futebol nacional. O técnico Renato Paiva terá um desafio à altura, pois além de precisar montar o melhor time possível, terá que trabalhar com um grupo que vem de temporadas e situações muito distintas. Alguns jogadores estão chegando de viagens longas, outros estão se adaptando ainda à nova realidade do clube, enquanto o restante do elenco já vinha treinando junto e precisa manter a química para que o time funcione bem. É um equilíbrio delicado que o treinador terá que buscar nos próximos dias, e é por isso que os treinos que acontecem entre hoje e sábado serão tão decisivos. Quando falamos em estratégia, o Botafogo deve manter uma base sólida com uma defesa que priorize a organização e a marcação forte. João Vitinho e Jair Barbosa, por exemplo, têm mostrado muita segurança, e Alex Telles traz a experiência necessária para lidar com a pressão de jogos decisivos. Na cabeça do meio-campo, Gregory e Marlon Freitas devem formar a dupla responsável por controlar o ritmo da partida, distribuir as jogadas e fazer a transição rápida entre defesa e ataque. Essa dupla precisa ser eficiente principalmente contra equipes que jogam com muita velocidade nas transições, como o Seattle Sounders. No ataque, as peças ofensivas ganham destaque. Igor Jesus vem se mostrando um atacante de área que sabe se posicionar muito bem, tem presença física e finaliza com qualidade. Ao seu lado, as variações entre Savarino, Arthur Cabral e Joaquim Correia prometem trazer dinamismo e criatividade. O venezuelano Savarino pode atuar tanto pela esquerda buscando cortar para o meio e criar oportunidades, quanto como um meia mais centralizado, abrindo espaço para outros jogadores explorarem as pontas. Essa versatilidade é uma arma importante para o Botafogo, pois permite que o time se adapte ao que o adversário apresentar durante o jogo. Sobre os reforços, Joaquim Correia é um nome que desperta grande expectativa. Com passagem por grandes clubes europeus e experiência em jogos de alto nível, inclusive na final da Champions League, sua chegada ao Botafogo é vista como um salto de qualidade para o ataque. Ainda que possa não ser titular no primeiro jogo do Mundial, é certo que ele terá papel importante na sequência da competição. Já Arthur Cabral, que também vem da Europa, deve estar mais pronto fisicamente para estrear, e seu entrosamento rápido com os companheiros pode ser fundamental para o Botafogo. A questão física não pode ser ignorada. Afinal, jogadores que vêm de temporadas europeias longas ou que sofreram com lesões recentes precisarão de um cuidado especial para evitar desgaste excessivo. O trabalho da comissão técnica com preparadores físicos e equipe médica será essencial para que esses atletas cheguem bem ao jogo e possam render o máximo dentro de campo. Além disso, a recuperação entre jogos, a alimentação e o descanso serão fatores decisivos durante a estadia nos Estados Unidos. Outro ponto interessante a destacar é a importância do entrosamento do elenco. Apesar das contratações recentes, muitos jogadores já estão há meses treinando e jogando juntos, e isso cria uma vantagem para o Botafogo em termos de coletivo. A comunicação em campo, o entendimento das funções de cada um e a sintonia entre defesa, meio e ataque podem fazer a diferença, principalmente em jogos contra times que jogam com muita intensidade e procuram explorar cada espaço deixado. Além disso, a torcida do Botafogo, mesmo distante fisicamente, tem um papel fundamental nesse momento. O apoio nas redes sociais, a mobilização para acompanhar os jogos e a fé no time criam uma energia positiva que pode contagiar os jogadores.
Em competições internacionais, o sentimento de representar um país e uma nação apaixonada por futebol é um motivador extra que pode impulsionar o time nos momentos difíceis. Voltando à questão tática, a postura que o Botafogo vai adotar no jogo contra o Seattle Sounders pode ser crucial. É provável que o time busque um equilíbrio entre a solidez defensiva e a criatividade ofensiva para não se expor demais, mas também para aproveitar as oportunidades que surgirem. O adversário que joga em casa e tem o apoio da torcida local não vai facilitar. O Seattle Sounders costuma ser uma equipe agressiva, com transições rápidas e jogadores que sabem aproveitar espaços para o contra-ataque. Por isso, a atenção com a linha defensiva e a saída de bola com segurança serão pontos fundamentais. O técnico Renato Paiva terá que decidir também sobre a escalação do meio-campo, que é a zona que dita o ritmo do jogo. Gregory e Marlon Freitas podem formar uma dupla forte, mas se houver necessidade, ele pode ajustar o time para um esquema que conte com mais presença ofensiva, abrindo mão de um homem a mais na contenção para fortalecer o ataque. Isso depende do que ele avaliar nos treinos e do perfil do adversário. Quanto às peças de reposição, o Botafogo conta com uma boa variedade para mexer no time durante a partida. Jogadores que vieram para a janela de transferências como Álvaro Montouro e outros recém-contratados podem entrar em campo para dar mais ritmo e frescor, especialmente se o jogo ficar aberto ou exigir mudanças táticas. A profundidade do elenco é uma das fortalezas do clube para o Mundial, pois permite que o treinador faça substituições pensando não só no resultado imediato, mas também na condição física dos atletas para as próximas fases. Outro aspecto que merece ser ressaltado é a experiência dos jogadores com competições de alto nível. Ter atletas que passaram por desafios internacionais como a final da Champions League ou partidas em campeonatos europeus é uma vantagem para o Botafogo, que pode contar com essa vivência para enfrentar a pressão e as dificuldades de jogos decisivos. Essa bagagem ajuda a manter a calma, a lidar com momentos de tensão e a tomar decisões importantes dentro de campo. Já do lado do Seattle Sounders, a equipe chega com muita confiança jogando em casa e buscando fazer valer o fator local. O time americano tem uma proposta de jogo que combina muita intensidade física, movimentação constante e busca pelo ataque em velocidade. Isso significa que o Botafogo precisará estar atento principalmente nas transições defensivas para não ser surpreendido. A atenção aos detalhes táticos e a concentração durante os 90 minutos serão determinantes para conter as investidas do adversário. Além do jogo de domingo, a preparação do Botafogo inclui também a preocupação com o calendário, que virá a seguir. A participação no Mundial de Clubes é uma oportunidade única, mas também representa um desafio logístico e físico, já que o clube terá que se preparar para o restante da temporada nacional e outros compromissos importantes. A gestão do elenco, o rodízio de jogadores e o planejamento das atividades serão essenciais para que o time mantenha o desempenho ao longo do semestre. Em termos de expectativa, o torcedor do Botafogo pode estar otimista, mas sabe que a caminhada será dura. A chance de enfrentar equipes como PSG e Atlético de Madrid, que possuem elencos estrelados e jogadores de alto nível, exige muito preparo e foco desde já. Cada jogo será uma batalha e o time terá que apresentar muita determinação para alcançar resultados expressivos e deixar uma boa impressão no cenário internacional. Essa trajetória no Mundial de Clubes tem tudo para entrar para a história do Botafogo, mostrando a força e a tradição do clube de General Severiano. A combinação entre jogadores experientes, reforços qualificados e um técnico que vem desenvolvendo um trabalho sólido cria uma expectativa positiva para a torcida, que está ansiosa para ver a estrela solitária brilhando novamente em grandes palcos. Nos próximos dias, todos os olhos estarão voltados para os treinos, as últimas definições do time titular e a preparação mental dos jogadores. O clima no clube é de muita concentração, sabendo que o Mundial de Clubes é uma vitrine para o futebol brasileiro e uma chance de mostrar para o mundo o valor do Botafogo. Essa competição será um teste de resistência, talento e espírito de equipe. E o elenco sabe que precisa estar preparado para enfrentar cada desafio com garra e determinação.
Enquanto isso, a torcida segue acompanhando de perto, vibrando a cada notícia e apoiando com paixão. Essa sintonia entre time e fãs é um dos fatores que podem fazer a diferença na hora do jogo, pois os atletas sentem essa energia positiva e se sentem motivados a dar o seu melhor em campo. O Mundial é mais do que uma competição, é um sonho que se torna realidade para o clube e para cada torcedor que carrega a estrela solitária no coração. Com tudo isso em mente, o Botafogo está pronto para entrar em campo e mostrar sua força no cenário internacional. O Mundial de Clubes representa uma oportunidade única de brilhar, superar adversários difíceis e consolidar um projeto de retomada da grandeza do clube. Agora é esperar para ver como o time vai se comportar, quais serão as escolhas do treinador e principalmente como os jogadores vão reagir a esse momento tão especial. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. O noticiário esportivo carioca está em polvorosa, com um burburinho que, se confirmado, pode redefinir o panorama do futebol no Rio de Janeiro. Fontes próximas aos clubes, que preferem o anonimato diante da sensibilidade do tema, sussurram sobre uma possível traição que faria estremecer as estruturas do Flamengo e agitaria as fileiras do Botafogo. O centro da especulação, Pedro, o artilheiro rubro-negro, o rumor que ganha força nos corredores da Gávea, aponta para um suposto descontentamento do centroavante com a diretoria flamenguista. Detalhes sobre a natureza exata do problema são escassos e nebulosos, mas o burburinho é persistente. Divergências contratuais, insatisfação com o planejamento, questões internas de vestiário, ninguém crava, mas a fumaça é densa. E é nesse cenário de incertezas que o Botafogo surge como um predador à espreita. A possibilidade de Pedro, ídolo recente da torcida flamenguista e peça-chave no esquema tático, assinar com o rival alvinegro, um movimento que seria impensável até pouco tempo, está se tornando um assunto sério nas mesas de discussão. Dos programas esportivos, a mera cogitação já provoca arrepios e excitação em partes iguais. A concretização de tal transferência seria um golpe duríssimo para o Flamengo, que perderia um de seus principais ativos para um concorrente direto na busca por títulos. Para o Botafogo, seria um salto de qualidade estratosférico e uma demonstração de força no mercado, um movimento ousado que reacenderia a chama da rivalidade de forma explosiva. Por enquanto, tudo não passa de um rumor, um burburinho que se espalha como fogo em palha seca. Mas no mundo do futebol, onde a fumaça muitas vezes precede o incêndio, a possibilidade de Pedro trocar o vermelho e preto pelo preto e branco já é o assunto do momento. Um prato cheio para especulações e ansiedade entre as torcidas. A janela de transferências promete ser agitada no Rio. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.